Hoje nós vamos receber com muita honra em nosso programa de entrevista Dom Jacinto Brito, arcebispo de Teresina, que está conosco para bater um papo, conversar sobre assuntos da igreja, assuntos que a comunidade católica tem interesse. Boa tarde, Padre Dom Jacinto. Boa tarde, Rômulo. Boa tarde, amigos, amigas que estão conosco sintonizados nesse momento. É uma experiência muito boa poder criar esta ponte aqui do Piauí até você, através desses amigos que, residindo aí, continuam, porque foram criados num tempo muito bonito da nossa vida em Pedreiras, quando nos meus primeiros anos de padre, os 20 primeiros anos, fui pároco ali naquela cidade onde conheci a família do Rômulo. Verdade, viu, do Jacinto? E a gente era criança, mas a família falava muito no senhor, anos depois, muitos anos depois. Mesmo que não conviveu comigo, porque eu sou da nova geração, da família, né? Mas a gente ouvia muito falar, por isso que agora eu falei Padre Jacinto, porque a gente era acostumado a falar Padre Jacinto, né? Então nós estamos aqui com Dom Jacinto, arcebispo de Teresina, e ele já começou a falar, né? Inclusive é a primeira pergunta da nossa entrevista. Vou pedir, Dom Jacinto, para o senhor fazer para nós um resumo da sua história, dos seus primeiros trabalhos como padre até chegar a arcebispo. Você está pedindo uma síntese longa, né? Bom, eu fui ordenado padre em Bacabal no 5 de janeiro de 72. E já no dia 19 de março do mesmo ano, Dom Pascásio, o bispo de Bacabal, a qual Pedreiras pertencia e continua pertencendo como diocese, me colocou em Pedreiras como pároco e ali fiquei 22 anos e meio. Foi todo o meu primeiro período de padre, o auge da minha juventude, e foi uma experiência marcante, porque foi uma paróquia que fez um passo muito bonito de uma paróquia anterior ao concílio para uma paróquia conciliar, o que equivale a dizer uma paróquia com maior participação dos leigos, de uma maneira mais ativa e efetiva. E a experiência muito bonita das SEBs, das comunidades eclesiais de base no interior, foi aí que eu conheci o Nilo e outros da família, suscitando comunidades onde havia apenas povoados, pessoas de fé, mas que não tinham ainda uma experiência eclesial do encontro com a palavra de Deus aos domingos, dos trabalhos de evangelização. Depois desse período de Pedreiras, eu fui ser reitor do seminário em São Luís por 3 anos e meio, e ali fui nomeado bispo para Crateús, no Ceará. Sucedi um período realmente muito desafiador, porque era uma dupla aprendizagem, aprendendo a ser bispo e aprendendo também a ser bispo de Crateús, porque era uma diocese com uma marca bastante própria, que foi impressa pelo meu antecessor, que ali ficou 34 anos. E de sorte que aí eu tinha o desafio de fazer uma continuidade na descontinuidade. A igreja me dava a ocasião de retomar o trabalho pastoral, privilegiando alguns setores que não haviam sido privilegiados, como, por exemplo, as vocações sacerdotais, a organização maior de movimentos eclesiais na diocese e também um incremento maior da vida sacramental, tal como a estrutura da diocesana, por igrejas, por prédios necessários ao funcionamento daquela diocese que foi fundada em 1964. 14 anos depois, o Santo Padre me transferiu para Teresina. Cheguei aqui dia 6 de maio de 2012
Já são 8 anos que aqui estou, uma igreja bem diferente da que estava antes, com uma organização diferenciada, uma arquidiocese. Eu sou o 7º arcebispo de Teresina e por aqui já passaram comigo 9 bispos. Desde que era uma diocese independente do Maranhão, aí formava só a diocese do Piauí, somente quase 50 anos depois, quase não, um pouco mais de 50 anos depois, foram criadas as dioceses de Oeiras e Parnaíba, e aí então o Piauí passou a se tornar uma arquidiocese, tendo Teresina como sede e as 2 outras. Hoje nós somos 8 dioceses. É a Rádio Filos entrevistando hoje Dom Jacinto Brito, arcebispo de Teresina. E os nossos ouvintes falaram lá: boa tarde, estou na escuta. A Valéria Belânia, a Rosana de São Paulo. Falou que o som está ótimo. Que bom então, né? Tá tudo correndo bem. Então, o Dom Jacinto está aqui conosco. É uma honra muito grande poder conversar com o Dom Jacinto. Depois de muito tempo, eu encontrei com o Dom Jacinto, eu acho, não lembro o ano direito, não sei se foi 98, lá em São Luís, no Seminário Diocesano. Eu não lembro a data daquela vez, Dom Jacinto. Deve ter sido 97, porque em 98, já bem no início do ano, eu fui transferido para o Ceará. Ah, deve sim. Deve ter sido 97. Verdade. E naquela época eu estava no seminário, eu recebi até o convite da sua ordenação lá. Eu estava lá no Rio de Janeiro naquela época, da ordenação. Então nós temos aqui a segunda pergunta. Dom Jacinto, agora em julho completou-se 40 anos da primeira visita do Papa João Paulo II ao Brasil. E inclusive foi o Papa João Paulo II que o nomeou bispo em 98, né? Então, e depois o Papa João Paulo II foi canonizado em 2014, juntamente com o Papa João XXIII. Então, a pergunta é para o senhor comentar para nós a importância do pontificado do Papa João XXIII e do Papa João Paulo II, os dois sendo canonizados juntos. Na verdade, a Igreja, para além da santidade pessoal de cada um deles, olhou que eles são os papas do concílio. João Paulo II, nem tanto por ser papa na época do concílio, os papas da época do concílio são João XXIII e Paulo VI, mas João Paulo II participou do concílio Vaticano II. E como jovem bispo auxiliar de Cracóvia, de modo que naquela época já ele tinha um certo destaque no episcopado, pela firmeza com que ele dirigia a diocese e também pela sua capacidade de enfrentar o comunismo na Polônia com uma fibra e uma resistência que os comunistas não conseguiam deter, dada a popularidade que ele tinha diante do povo. Então, isso fez com que eles recuassem sempre de tratá-lo com violência. Mas João XXIII, de fato, é um divisor de águas na história da Igreja no século XX, porque ele deu uma guinada inesperada, embora desejada, mas inesperada, porque a Igreja estava um tanto estagnada, muito presa a conceitos e práticas que já não tinham mais atualidade. E ele próprio, no alto dos seus 79 anos de idade, dizia ao mundo que era preciso entrar um ar fresco na igreja, que o ar estava muito viciado, precisava ter uma aragem que pudesse dar o ar de novidade. E a palavra italiana que conquistou o mundo foi aggiornamento, atualização, uma atualização da igreja aos tempos modernos. Tanto assim que ele foi criticado porque dizia: para que um concílio? Nós não temos nenhuma heresia para combater.
todas já foram devidamente identificadas e combatidas. O que nós temos agora, dizia ele, é um concílio pastoral que vá ao encontro dos filhos afastados, que una as igrejas numa só confissão de fé e possa dar ao mundo o testemunho de Jesus. Isso foi realmente o sonho de João 23. E ele, com o seu espírito um tanto bonachão, sem timidez e sem muitos arrudeios, convocou o concílio, do qual ele só pôde dirigir a primeira sessão, em 1962, faleceu de um câncer. Aí veio Paulo VI, que realizou as outras 3 sessões conciliares, continuando a inspiração de João 23. Depois dele vem, então, o João Paulo I, que só teve 33 dias de pontificado, e surgiu o longo pontificado de João Paulo II, 27 anos, e que realmente teve um realce todo particular na história. Primeiramente porque foi um pontificado marcado pelo ano 2000, o ano do grande jubileu, o 2º milênio do cristianismo. Depois porque ele foi um papa viajante, visitou mais de 50 países, e alguns até várias vezes, como no caso do Brasil, 4 vezes. Também um papa exposto à mídia, foi o papa que teve o privilégio de usar melhor a mídia, já bastante difundida e ao alcance do pontificado dele. De sorte que os muitos conclaves que ele realizou, os sínodos que ele fez, o grande jubileu do ano 2000, 2 outros jubileus que ele marcou da redenção e outro, anos temáticos como ano da Eucaristia, ano mariano, etc., foram anos que a igreja toda se uniu em torno de um grande tema e levou adiante todo esse programa de renovação. Então, o seu pontificado, de fato, por ser longo, foi também um pontificado de muitos altos e baixos, que marcaram a vida da história da igreja no imediato pós-concílio. É a Rádio Filos, entrevistando Dom Jacinto Brito, arcebispo de Teresina, Piauí. Viu, Dom Jacinto, eu tive a honra de estar no Rio de Janeiro, numa das visitas do Papa João Paulo II, com as famílias, encontro com as famílias. Eu estive lá, tinha 2 milhões de pessoas na rua, na praça lá. Eu lembro que eu estava lá, tinha muita gente, que eu fiquei lá no fundo, por causa que era a multidão muito grande e a gente ficava com falta de ar. Aí eu fiquei lá atrás. Quando eu comecei a sentir falta de ar, quando eu olhei, já tinha uma multidão atrás de mim. Eu não consegui ficar no meio da multidão, eu ia sempre para trás. Conseguiu juntar naquele dia lá 2 milhões de pessoas no Rio de Janeiro, muita gente. O Papa João Paulo II, ele era muito carismático, né? Ele era muito querido, muito amado, muito, né? E o Papa João 23 tem uma frase que atribui a ele, né? Que ele dizia assim, que nós temos que abrir as portas e as janelas da igreja para entrar novos ares, né? É verdade. E ele teve esse grande papel na igreja, de abrir porque estava um ar muito viciado realmente, né? Verdade. É muita alegria para nós, muita honra receber, né? Esse bispo tão querido, Dom Jacinto, onde passou, conquistou corações desde padre jovem, né? Lá em Pedreiras, no Maranhão. Todo mundo que conviveu não esquece dele jamais, viu, padre? Viu, Dom Jacinto? Obrigado, e eu mantenho um bem-querer efetivo, tenho vivido esse período de pandemia muito unido ao povo de Pedreiras. Chegam notícias de doenças, chegam notícias de morte, e a gente, famílias perdendo seus entes queridos, a gente fica muito
solidário e sofre também com essas famílias, porque elas estão no meu coração, não vão sair não. Que bom, viu? Muito bom. E a nossa próxima pergunta é sobre um fato recente agora na igreja, né? O cardeal Stella, que é prefeito da Congregação para o Clero, eles publicaram lá uma instrução agora para os padres, para o clero, que fala da necessidade de orientar as paróquias em sentido missionário. Aí ele declarou uma frase, o cardeal Stella, ele falou: as paróquias não pensem apenas em se proteger, mas olhar além de suas fronteiras para anunciar o evangelho. Dom Jacinto, como podemos compreender essa orientação? Ela está em perfeita sintonia com a pregação do Santo Padre, o Papa Francisco, que nos fala de uma igreja em saída, uma igreja missionária. Se uma paróquia hoje não for uma paróquia missionária, ela será uma paróquia anteconciliar. Será uma paróquia que se fechou, né? Se autoalimenta, mas ela não cumpre a finalidade dela. A paróquia não pode viver para si mesma. Ela vive em função do povo, e não só dos que a frequentam numa igreja paroquial, mas daqueles que estão longe, e são muito mais do que aqueles que estão perto. De modo que essa advertência é mais um incentivo que vem da Santa Sé para dizer: paróquias, acordem. O documento de Aparecida, no qual o Papa Francisco participou ainda antes de ser Papa, de uma maneira muito intensa, o documento de Aparecida já falava, há 13 anos atrás, de uma paróquia missionária com características não mais de um centro de abastecimento, mas de um polo que haveria de ser difusivo da Boa Nova, agregador, levar aos outros o testemunho e trazer para o seio da comunidade, que não é necessariamente a igreja paroquial, trazer para o seio da comunidade as pessoas que estão mais distantes. Rádio Filos, nós estamos recebendo Dom Jacinto Brito aqui conosco. É interessante, né, Dom Jacinto? Porque antigamente o padre ele ficava dentro da igreja esperando o povo, né? Agora não, agora ele é convidado a sair da igreja junto com a comunidade para ir em busca de novos, de evangelizar, de levar a mensagem da Igreja Católica, né? Porque hoje nós vivemos uma situação diferente. Hoje existe muita gente pregando de maneira diferente, até de maneira estranha, talvez até contradizendo o próprio evangelho, né? Então, e a Igreja Católica não pode ficar parada, ela tem que levar a sua mensagem, pregar o evangelho autêntico de Jesus Cristo, não é isso? Sem dúvida. O nosso drama é privilegiar mais a instituição do que a missão. E a igreja, por natureza, é missionária. Documentos importantes da igreja, sínodos para evangelização, afirmam categoricamente que evangelizar é a missão e a graça que a igreja tem, a força que ela tem. De modo que ela não pode viver para si mesma, para alimentar a instituição, robustecê-la, torná-la mais forte, seja nas suas estruturas, seja na sua vida econômica, mas torná-la forte no sentido de ser uma igreja presente na vida das pessoas. E é isso que caracteriza a igreja. Jesus não teve nenhuma paróquia. Ele fez do mundo da sua época a sua paróquia. Era um magistério itinerante. E também, quando ele envia os discípulos, ele diz: ide pelo mundo inteiro. Não falou de ficar restrito aqui ou ali, ide pelo mundo inteiro. E esse mandato não caducou. Ele está tão atual quanto na época que Jesus falou. E hoje ainda mais fácil, porque os meios de comunicação
nos ajudam a chegar onde antes não se chegava, porque precisava estar presencialmente. Mas o missionário nunca será um missionário virtual. O mundo virtual ajudará, pode até abrir portas, mas será o testemunho vivo da igreja quem vai realizar isso. Eu vi há poucos dias as entrevistas daqueles pastores da Igreja Universal em Angola, e uma esposa de pastor, ou ela mesma pastora, não sei, também revoltada, dizendo: nós arrecadamos milhões aqui, mas a igreja não tem um hospital, não tem uma escola, não tem nenhum trabalho em favor da sociedade tão carente como é a sociedade de Angola. E a nossa igreja tem como marca chegar com a caridade, o testemunho da solidariedade, a saúde, a educação, morando com o povo. Esses dias mesmo, uma pessoa de Pedreiras, que você talvez não conheça, mas seus familiares mais velhos conhecem, da família do Sr. Arruda, que faleceu há 9 dias atrás, a filha dele viveu quase 10 anos como missionária em Angola. E não é questão de mandar mensagem nem buscar dinheiro, foi de conviver com as pessoas, ajudar na educação dos jovens, testemunhar o amor gratuito de Cristo junto a um povo sofrido, depois de tantas guerras, depois de tantos desafios sociais, econômicos, e ultimamente também com a pandemia da AIDS, que na África ainda é um mal que graça, às vezes, as figuras mais proeminentes da sociedade. Rádio Filos, com muita alegria, hoje recebemos aqui conosco Dom Jacinto Brito, lá de Teresina, arcebispo de Teresina, com muita honra, muita alegria. Nós falamos ainda agora da questão da missão, né? E o senhor citou o Papa Francisco. Então vamos falar agora sobre ele. O pontificado do Papa Francisco, que ainda está em curso, né? O que mais chama a atenção nos ensinamentos do Papa Francisco? Qual é a marca, a mensagem que o Papa Francisco prega e deixa para nós nesse pontificado que ainda está acontecendo, né? Está em curso ainda. Eu creio que a popularidade do nosso Papa atualmente, em tão pouco tempo, né, ele iniciou em 2013, significa que ele de fato percorre o caminho do Evangelho, porque não só nós católicos, mas também cristãos de outras igrejas, e inclusive pessoas sem religião dizem: eu não tenho religião, ou eu não sou católico, mas eu admiro este Papa. E por que o admiram? Primeiramente porque é um homem de Deus, um homem que prima pela simplicidade. Ele não precisa de roupas vistosas, nem de joias reluzentes, porque a sua fidelidade a Jesus, junto aos pobres, o seu compromisso com os migrantes, com os deserdados, com os sofredores, é o brilho maior que ele tem. E esse brilho não se apaga depois que os holofotes saem da pessoa dele. Esse brilho fica. Ele se tornou o líder mais respeitado no momento atual, no mundo inteiro. Podem não seguir a sua palavra, mas não podem deixar de dizer que ele está falando de uma maneira pertinente, comprometida e coerente. Depois é um Papa altamente missionário. Você começou me tocando esse assunto, Rômulo, e eu digo, a missionariedade do Papa Francisco é extraordinária. Um latino-americano, o primeiro latino-americano a ocupar o trono de Pedro, e se vê como, de fato, o sentido missionário para ele está altamente vivo. Ele mesmo vai, não só em viagens internacionais, mas ele vai ao encontro das periferias existenciais. É o povo de rua, são os idosos, são as pessoas que estão confinadas nas prisões, são as pessoas que estão
vindo como migrantes forçados de outros países, e então ele chama a atenção do mundo que nós não podemos ficar indiferentes. Essas pessoas são irmãos, são irmãs, então são tanto as periferias existenciais quanto as periferias territoriais. De modo que ele tem marcado o mundo, olha o Jubileu da Misericórdia, mostrando que diante do mundo quebrado, do mundo sofrido, o amor de Deus se traduz em obras de misericórdia, em solidariedade junto às pessoas, não em condenações, em lições de moral. Isso, cada um vai tirar a sua conclusão a partir do anúncio do Evangelho, mas o nosso papel é primeiramente estar juntos, solidário, acolhedores, para que o mundo sinta que Jesus continua percorrendo as estradas desta terra através dos seus discípulos e discípulas. Eu tenho uma admiração profunda pelo Papa Francisco, e eu digo mais do que admiração, uma veneração por este homem que Deus colocou à frente da igreja num momento tão desafiador como esse que nós estamos vivendo no mundo. Imagine esta pandemia nesse instante, né? Rádio Filos, evangelizando pela internet. Nós hoje estamos recebendo Dom Jacinto Brito, arcebispo de Teresina, Piauí, com muita alegria. Realmente o Papa Francisco, ele tem uma simplicidade, um desapego assim tremendo, muito bonito mesmo o testemunho que ele dá, né? Inclusive ele não quis ficar lá no Palácio do Vaticano, ele preferiu ficar naquele hotel Dona Marta, né? Junto com quem chega. Esse desejo, ouvintes, já era o desejo dos bispos no concílio. Eles expressaram isso ao Papa Paulo VI, na época conciliar. Paulo VI considerou que não via como, naquele momento, realizar isso, embora visse que era algo importante e que fazia sentido, porque aquilo ali é uma herança da Renascença do século XVI e foi se alastrando pelo século XVII. Hoje é um patrimônio de arte para a humanidade inteira, nem mais é uma coisa da própria Igreja Católica, mas é um monumento de arte, está tudo tombado como coisa da Unesco, pela sua beleza e pela sua antiguidade. Mas era um símbolo um tanto contraditório, uma igreja servidora a serviço dos pobres e seu chefe morando em um local tão suntuoso, embora vivesse uma vida austera, mas, no entanto, aquilo que estava ao redor dele não é nada de austero, porque é uma herança de pompas das famílias nobres da época em que eles foram construídos, no século XVI e XVII. E o Papa Francisco, que já tinha no sangue esse desejo de um maior despojamento, simplicidade, ele tem muito diante dos olhos o testemunho de Paulo VI, foi se despojando da tiara, despojando da pompa dos paramentos, da sédia gestatória e assim por diante. E ele então, na sequela, quis também se despojar da habitação. Como ele já estava na casa de Santa Marta, que era onde ficou para o conclave, ali ele achou mais fácil não se deslocar para o Palácio Apostólico, a fim de não ter que fazer um auê na hora de voltar. E até brincou dizendo que ele não queria gastar dinheiro com psiquiatra para ficar sozinho num casarão daquele, etc. Ele queria estar rodeado de pessoas e ficou na Santa Marta. Como o Papa é soberano, ninguém pôde contradizê-lo. E graças a Deus se libertou de uma herança que a igreja precisava se libertar. Graças a Deus. Muito bem, nós estamos aí falando sobre características, atitudes do Papa Francisco que
chama a atenção de todos, né? A sua simplicidade, a sua humildade, é um grande testemunho. Isso que o senhor falou aí do Jacinto, realmente é marcante que pessoas de todas as religiões têm uma grande admiração pelo Papa Francisco, né? Eu já vi alguns falando sobre isso. E veja que ele tem um perfil católico tão definido que seria impossível pensar que ele estivesse fazendo compromissos doutrinários com outras igrejas para conquistá-los. A sua afirmativa é clara, firme, inabalável. A sua devoção mariana é impressionante. Então, ele não está recuando da identidade católica da igreja para ser simpático aos outros. Ele é simpático pelo seguimento a Jesus, de humildade, de simplicidade e de solidariedade com todos os que necessitam. Não interessa se são católicos ou não. Então, isso faz com que, de fato, a sua pessoa seja mais e mais identificada como de um pastor verdadeiro, e não de um chefe de Estado que o é por questão convencional. Muito bem, Rádio Filos, evangelizando pela internet. E agora nós vamos tocar em outro assunto. O senhor conheceu o Dom João, né? Um frade franciscano que veio para cá, para a prelazia do Xingu, como bispo. Dom João. Dom João Muniz? Muniz, isso. Ele foi nosso bispo aqui por um tempo e depois a prelazia foi repartida. E eu até cheguei a conversar com ele sobre o diaconato permanente, como é que era o processo. E ele falou como a nossa prelazia ia ser repartida, viria um novo bispo. Era melhor tratar disso com um novo bispo, né? Então a pergunta é sobre isso. Sim, aí ele me falou assim, Dom Jacinto, eu perguntei se ele conhecia o senhor. Ele falou, conheço sim. E ele falou, olha, o Dom Jacinto é um grande incentivador do diaconato permanente, né? Aí a pergunta é sobre isso. Qual o fundamento da vocação e missão do diácono permanente? Para começar a conversa, que me é muito simpática, a vocação na igreja que mais cresce nesse momento é do diaconato permanente. Em situação de comparação, mais do que as vocações sacerdotais e mais do que as vocações religiosas. O que mais cresceu nesses últimos anos foi a vocação ao diaconato permanente. Aqui em Teresina nós temos 50 diáconos permanentes. E estamos com 25 candidatos na escola diaconal, que se chama São Francisco de Assis. E quando aqui cheguei, eles eram menos da metade, mas já estavam preparados, um grupo de 12 já estavam preparados, eu os ordenei no primeiro ano que estava aqui, em 2012, e depois já ordenei mais 2 turmas, de modo que são atualmente 50. 2 faleceram e 2 estão com uma situação peculiar, no momento não estão atuando, mas estamos com 50 na ativa. E vários deles, 12 deles, estão realizando uma missão que nós chamamos nas diaconias territoriais. E foi uma recuperação que tanto o documento de Aparecida quanto a própria Santa Sé já o fez. É uma área territorial confiada a um diácono como coordenador, de tal sorte que ele ali exerce tudo que um diácono pode exercer, como administrador, evangelizador, coordenador da missão, administrador, e tem dado muito certo. Temos 10 dessas diaconias territoriais. Inclusive, para aquele sínodo da Amazônia, eu mandei relatório sobre isso. Dom João Muniz foi um dos que levou, para dizer, olha, não é um sonho, é uma realidade, está aqui, e é viável, porque ao longo de 7 anos, nós já temos uma experiência consolidada, cada dia mais exitosa, graças a Deus.
Eu acho que o diaconato permanente não é a solução para a evangelização na igreja, mas é um contributo irrecusável. Eu não entendo hoje uma igreja no Brasil, na América Latina, na África, que dispense a contribuição do diaconato permanente. Até mesmo porque nós temos que abrir caminhos para que a Igreja Católica perceba que voltar às fontes não é voltar ao século XVIII, é voltar ao início da Igreja, na sua inspiração. Igreja comunidade, Igreja povo de Deus, igreja onde todos têm um ministério e que não precisa todos os ministros ordenados serem celibatários. Jesus não fez isso. Ele instituiu uma igreja com celibatários e casados, mais com casados do que com celibatários. Graças a Deus que ele curou a sogra de Pedro, para ninguém dizer que Pedro não era casado, né? De modo que assim a gente tem certeza que o primeiro papa da igreja foi casado, né? Então, e mais uns 9 para frente temos absoluta certeza. Porque, afinal de contas, o matrimônio é um sacramento. É um sacramento de Deus. É para santificar a vida. Não é para quem não pode ser celibatário, não. É um caminho de santificação. E é um testemunho maravilhoso, ainda mais no mundo de hoje, de famílias esfaceladas, o testemunho da unidade, da busca do amparo e da vida e da força para as crianças que nascem e para o homem e a mulher que se casam. De modo que o diaconato vai prefigurando ou pré-anunciando um futuro que não deve estar longe para a igreja. Ter 2 tipos de clero, clero casado e um clero celibatário, do jeito que começou a igreja. Sem dúvida nenhuma, né? Para a igreja, é uma força muito grande, né? E também é uma forma de se aproximar das famílias também, né, Dom Jacinto? Porque homens casados com suas esposas, com seus filhos, que vão estar participando mais próximo, mais da igreja, dos ensinamentos, dos trabalhos de evangelização, junto com os padres. É uma coisa muito bonita, né? Sem dúvida. Uma contribuição que não podemos deixar de lado. Aqui na nossa realidade, a nossa prelazia foi repartida. O Dom João Muniz, ele ficou lá virou diocese do Xingu, e nós ficamos aqui na prelazia do Alto Xingu. Aí veio o Dom Jesus, frade agostiniano, ele veio lá de Fortaleza e assumiu aqui como bispo, né? E a nossa região aqui todos os padres são missionários xaverianos. Não sei se tem alguma paróquia com outras, mas a maioria aqui é xaveriano. E não tem nenhum padre diocesano ainda na prelazia. Então nós estamos aqui no começo de tudo. Mas a grande força da igreja, Rômulo, são os leigos. Os pastores são necessários e indispensáveis. Mas a grande força missionária de uma igreja hoje está no laicato. E a nossa missão de pastores é de incentivar, alimentar a fé, ajudar a dilatá-la, incentivar e apoiar os leigos na sua missão de fronteira. E então eu creio que no momento que a igreja do Alto Xingu se tornar uma igreja onde os leigos assumem mais a sua missão, ela vai ser mais viva do que se ela tivesse muitos padres. Eu não estou dizendo que não precisa de padres. Eu sou padre por vocação e trabalho muito pelas vocações sacerdotais. Mas não é a vocação da linha de frente. A vocação da linha de frente é o laicato. Nós estamos aí no meio do laicato, incentivando, apoiando, alimentando, para poder os leigos cumprirem a sua missão, que é uma missão de protagonistas dentro da realidade sociopolítica, econômica e religiosa. Aqui mesmo na Arquidiocese de Teresina, onde eu não posso me queixar da falta de padres. Temos 90 padres diocesanos,
mais uns 20 e poucos religiosos, nos faltam padres, mas não é uma carência como em outros lugares. E eu digo de boca cheia, ai de nós se não fosse o laicato, ai de nós. Rádio Filos, evangelizando pela internet, e nós estamos recebendo Dom Jacinto Brito, arcebispo de Teresina, Piauí, que está aqui com muita simplicidade, e a gente agradece, viu, a sua abertura, abrir um tempo para nós na sua agenda tão corrida, né? A gente fica muito agradecido. Rômulo, a gente vai ter que caminhar para o final, porque às 17 horas eu tenho uma celebração, como ele disse, né? Então, de fato, creio que você foi quase de Gênesis Apocalipse, né, comigo? Eu só tinha uma última pergunta aqui, não vai dar tempo de... É sobre a pandemia. Sobre a pandemia. Tinha até uma ouvinte, Rosana, lá do grupo, que ela postou lá, mas eu não vou poder ler, mas a pergunta dela é sobre isso. Que lições podemos tirar dessa situação da pandemia? E como é que a igreja está reaprendendo com essa situação, né? O que é que nós aprendemos com isso aí? Vou deixar o senhor falar. Olha, não é difícil para mim falar sobre esse assunto, porque até há pouco eu escrevi um artigo aqui para o nosso periódico, que é Compartilhando, fala exatamente sobre esse assunto, dizendo que a nossa igreja não vai ser a mesma depois dessa pandemia. Nós aprendemos que os meios de comunicação, como esse que você está protagonizando, divulgando, etc., que esses meios estão à nossa disposição, e ou por comodismo ou por ignorância, a gente não utiliza. Quando eu digo ignorância, eu não digo brutalidade, eu digo falta de conhecimento. Isso. Às vezes, a falta de conhecimento do potencial desses meios, a falta de conhecimento do alcance. Depois que eu passei a celebrar, nessa pandemia, as missas aqui na residência episcopal, são centenas de pessoas que seguem diariamente, coisa que não acontecia no passado. Gente que nem a missa aos domingos, mas se fideliza, porque naquele momento já se programa, está em casa, fica atenta à telinha, vai ouvindo algumas explicações, vai sendo envolvido pela palavra e vai gostando. E nós que usamos esses meios como evangelizadores, sejam leigos, sejam religiosos ou ministros ordenados, vamos sentindo que nós perdemos tempo não fazendo isso. Já em Pedreiras, quando eu tinha tão poucos meios à minha disposição, era só uma rádio, mas diariamente eu fazia um programa de rádio. E para que domingo não faltasse, eu tinha que gravar programa meia-noite do sábado, para que domingo de manhã, enquanto eu celebrava a missa, a rádio publicava uma mensagem minha para todos os radiovintes. Depois, já em Crateús, do mesmo jeito, e aqui em Teresina, seja pela televisão, seja por rádio, tenho usado bastante esses meios, não só eu, como outros padres, leigos e religiosos da arquidiocese. De fato, a pandemia nos revelou, a palavra é essa, a grandeza do alcance dos meios de comunicação. É o pregar de cima dos telhados, como Jesus nos diria hoje, né? Muito bem, e a gente agradece, viu, Dom Jacinto? E eu ia falar também sobre a questão da tecnologia, e eu vi que no site da Arquidiocese de Teresina tem muitos cursos de formação bíblica online, né? Vi que aí na Arquidiocese é bem incentivada essa questão do uso dessa tecnologia. Olha, eu vou agradecer a sua presença e a sua entrevista. Eu sei que o senhor tem uma celebração agora e o senhor pode deixar a sua palavra final e a bênção para nós, tá? De fato, o tempo passou rápido, né? O assunto foi envolvente, o tempo passou rápido. Mas, sobretudo, eu queria expressar a minha admiração, Rômulo, pela iniciativa da Filos de poder ser um meio de comunicação para unir pessoas, para ser a comunicação da verdade, como foi o tema
do Dia Mundial das Comunicações do Papa Francisco para este ano. E até lhe adiantar que aqui, com o nosso setor de comunicação da Arquidiocese, nós celebramos anualmente esse dia e não fazemos só com uma sessão, com uma celebração religiosa. Temos ido às sedes das TVs, das rádios, dos portais, visitado, nos aproximado desses comunicadores, levado uma mensagem orante e da palavra de Deus para eles, e temos tido uma receptividade muito boa. Significa, de fato, que a nova fronteira da evangelização está precisamente no mundo das comunicações sociais. Então, lhe parabenizo por essa iniciativa evangelizadora e dizer que, pela amizade que me une a você, a família, foi um momento gratificante, me possibilitando entrar em muitas famílias aí na prelazia do Alto Xingu, dizer que o bispo que estava aí antes de Dom João Muniz, me é muito caro pelas afinidades, Dom Erwin, né? Dom Erwin, né? Antes, é verdade. Krautler. E ficamos sempre muito próximos, até porque entre mim e ele é um fator, além do missionário, um fator comum, que é a devoção a Santa Teresinha. Ele é teresiano de carteirinha, então nos aproximamos muito também por causa disso. E pedir a Deus que, de fato, este tempo de pandemia passe, se abrevie o mais rápido possível, para que a vida volte ao seu curso normal, uma oração que o Papa Francisco compôs, pede, pela intercessão de Maria, desejando saúde, força, esperança, muita esperança para todos os que estão me ouvindo, e que, para fortalecer a esperança e o amor em seus lares, em seus corações, venha a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço. Obrigado, Rômulo. Obrigado, fique com Deus. Tchau, tchau, tchau. É a Rádio Filos, com muita alegria, nós estamos terminando a nossa entrevista de hoje com Dom Jacinto Brito, essa simpatia de pessoa, né? Que Deus o abençoe, o proteja, o guarde sempre na sua missão. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser.